retira-me de meu conforto e reclusão. A campo quero ir, seguindo a visão. Conheço as verdades e delas sei falar, mas em realidade careço praticar. Observo tua voz, procuro ouvir, confessar-te, eis-me pronto a servir e apressar a tua volta, ó Senhor. Há de meu encargo em meu interior, e apressar a tua volta, ó Senhor. Há de teu encargo em meu interior. Dá-me, Senhor, dos vãos cuidados terrenais e teu cooperador prudente aqui me faz. Preciso ser desperto, eu venho propagar, e ao de longe perto, só Cristo expressar, só Cristo expressar. Som de minha alma vem banir, de madeira vem de boila extinguir. Quero só edificar com teu amor, há de teu encargo em meu interior. Quero só edificar com teu amor, há de teu encargo em meu interior. Fico, meus bens, eu sei, Senhor Jesus, é tudo teu. Não há maior prazer que ser a ti fiel. Avanço para a meta, na fé a me apoiar, submisso aos profetas, seguro a prosperar. Espírito e vida conceder, Espírito que produz a fé. É a tua vontade perdurar, e maduro com seus filhos me tornar. É a tua vontade perdurar, e maduro com teus filhos me tornar. Senhor Jesus, estrofe 1, pode continuar aí, Sérgio, estrofe 1. Amém. Enquanto está tocando o sino aí, vamos fazer a nossa oração aqui, pegar essa estrofe, vamos fazer uma oração. Amém? Ó Senhor, retira-me, Senhor, de meu conforto e reclusão. A campo quero ir, Senhor, seguindo a visão. Senhor Jesus, amém. Conheço as verdades e delas sei até falar, mas em realidade, Senhor, careço praticar. Todos nós, Senhor, carecemos praticar a sua palavra. Senhor Jesus, por isso essa noite, Senhor, retira-nos, Senhor, do conforto, Senhor, e reclusão. Senhor Jesus, a visão que o Senhor nos deu, Senhor, é uma visão privilegiada. Senhor Jesus, tantas pessoas nessa terra, e o Senhor nos escolheu e nos deu tão grandiosa visão. Oh, conhecemos, Senhor, as verdades, conhecemos aquilo que está no seu coração. Sabemos, Senhor, muitas vezes até falar e falar muito bem, mas ainda em realidade, muitas vezes nós carecemos, Senhor, da prática, da realidade. Mas essa noite nós pedimos ajuda, Senhor, como servo, tua voz, Senhor, procura ouvir, amém? Como servo, tua voz procura ouvir. Confessar-te, eis-me pronto a servir e apressar a tua volta, ó Senhor. Arde teu encargo em meu interior. Vamos todos proclamar essa estrofe? Amém? Como servo, tua voz procuro ouvir. Confessar-te, eis-me pronto a servir e apressar a tua volta, ó Senhor. Arde teu encargo em meu interior. Amém. Vou passar aqui para as meninas agora, que elas são. Vamos fazer aqui, vamos puxar um grito de guerra agora.
Capitães e tropas, capitães e tropas. Capitães de tropas. Eis os combatentes para a guerra convocados. Firmes e valentes, previamente preparados. Decididos com rosto de leão. Qual novilho servem com disposição. Qual novilho serve com disposição. Como águia nunca perdem a visão. Como águia nunca perdem a visão. Como homem é por Deus, seu coração. Como homem é por Deus, seu coração. O arco, a flecha, mirar. O arco, a flecha, mirar. Afunda a pedra, tirar. Afunda a pedra, tira. E com escudo e lança, assim a tropa avança. E com escudo e lança, assim a tropa avança. Recebendo ordem, dizem sim e amém. Pedindo ordem, dizem sim e amém. O menor soldado equivale a 100. O melhor soldado equivale a 100. O moral tão alto no que igual civil. O moral tão alto no que igual civil. Mais forte deles equivale a 1000. O mais forte dele equivale a 1000. Como vem do céu as gotas do orvalho. Como vem do céu as gotas do orvalho. A Cristo Deus, mais jovens, mais soldados. Vai Cristo Deus, mais jovens, mais soldados. Eles com o rei estão comprometidos. Eles com o rei estão comprometidos. Os capitães, guerreiros destemidos. Nobre capitães, guerreiros destemidos. Jovens, tropas, ao comando. Jovens, tropas ao comando. Vão a terra conquistando. Vão a terra conquistando. O general é cristão. O general é O cristão. pai o escolher. O pai o escolheu. Capitães, nós somos do exército de E Deus. capitães, nós somos do exército de Deus. O general é cristão. O general é cristão. O pai o escolher. O pai o escolheu. Capitães, nós somos do exército de E Deus. capitães, nós somos do exército de Do Deus. exército de Deus. E do exército de Deus. Do exército de Deus. Então invoca. Ó Senhor. Deus, o Todo-Poderoso. Deus, o Todo-Poderoso. Deus, o Todo-Poderoso. Deus, o Todo-Poderoso. Esforço fez cair, muito trabalhou. No coração assim um vivo orgulho entrou. No coração assim o fio entrou. Seguiu Abel, vivo exemplo de Jesus. Seguiu Abel, vivo exemplo de Jesus. Obedeceu, se humilhou, tomou a cruz. Obedeceu, se humilhou, tomou a cruz. A obra divinal, só Deus é que fará. A obra divinal só Deus é quem fará. Com o homem natural não poderá Com contar. o homem natural não poderá contar. Cristo em nós a graça, fogo que nos move. Cristo em nós a graça, fogo que nos move. Somos como a sarça que não se consome. Somos como a sarça que não se consome. O ritmo da igreja se acelera mais. O ritmo da igreja se acelera mais. Mas lógica humana não entra aqui jamais. A lógica humana não entra jamais. Odres velhos, odres rotos, deixemos para trás. Odres velhos, odres nossos deitam para trás. Pois é nosso vinho novo, justiça, gozo e paz. Pois é novinho novo, justiça, gozo e paz. Nosso viver não tem explicação. Nosso viver não tem explicação. Muitos virão, verão e ficarão. Muitos virão, verão e ficarão. Nosso viver não tem explicação. O nosso viver não tem explicação. Muitos virão,
Palavra é poder. Ganhou um pirulito, tá vendo? Palavra é poder. Vamos agora cantar o último hino. Amém? O hino agora... já está aí já, né? Amém? Hoje e em todos os momentos, o Senhor me quer falar docemente e com amor. Meu ser todo, amém. Tal palavra traz-me luz, luz da vida a dissipar toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte. E a lei que, sem que eu note, vem a vida me roubar. Senhor Jesus, nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia. Quem quer provar isso? Murmuração, rebeldia, angústia e dor. Depois vamos fazer uma oração antes de cantar esse hino. Ó Senhor, não quero resistir, amém? Senhor, nada ganho resistindo ao seu falar. Muitas vezes não é eu falar que eu gosto, não é eu falar que eu quero ouvir, mas é o falar do Senhor, amém? Então vamos fazer uma oração aí, amém? Nada ganho, amém? Nada ganho. Ser todo conquistar, tal palavra traz-me luz, luz da vida dissipar, toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte, e a lei que esfria o norte, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto. Falar do meu Senhor, só murmuração, rebeldia, angústia e dor, devo me regozijar, a luz me expor, como filho só cuidar, restringido e guardado, e me sinto consolar, aprovar tão grande amor. Cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar, persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Salvação Deus concedeu. O Senhor me redimiu, me predestinou, chamou, com o Espírito ungiu, ministério confiou, em seu plano me incluiu, mas só poderei cumprir se vazio, submisso,
que eu negue sempre a mim. Toma a cruz e siga a ti, como a da palavra sã. Seja pronto a servir, alimente meus conservos, que no peito sempre levo, e na igreja vivo o reino, que muito breve há de vir. Aleluia, Deus bendito, cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tem muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível Ao Senhor e seu falar. Nos momentos Senhor me vem falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. tal palavra traz-me luz da vida dissipar toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte, e a lei sem medo norte, vem a vida me roubar. não se resiste ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao vir sua luz expor. Como filho sou cuidado, restringido e guardado, e me sinto consolado ao provar tão ao grande provar teu amor. grande amor. Aleluia, Deus bendito, Cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar, persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Salvação Deus concedeu-me, o Senhor me redimiu, Me predestinou, chamou, com o Espírito ungiu, ministério confiou, em seu plano me incluiu, mas só poderei cumprir se vazio, muito submisso, glória e honra não cobiço, deixa o meu orgulho ouvir. faz de mim, Senhor, um servo. Me expressa, Deus, aqui, que eu negue sempre a mim. Toma a cruz e siga a ti, como a da palavra sã. Seja pronto a servir, alimente meus conservos, que no peito sempre levo, e na igreja viva o reino, que muito breve há de vir. Aleluia, Deus bendito, cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor.
mais sensível ao Senhor e seu falar. Aleluia, Deus bendito, cuja essência é o amor. Me cerca de ternura, Me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar, persevero e prossigo, pronto sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, vamos pegar nossa Bíblia agora. Amém. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, vamos ver. Amém. João 7, 1 e 2, amém. 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 João 7, versículos 1 e 2. Vamos ler? Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, essa noite, Senhor, invocamos o Senhor e clamamos a Ti, Senhor, pela Tua presença. Senhor, que o Senhor possa falar para nós essa noite aquilo que está no Teu coração. Senhor Jesus, Senhor, fala por mim. Ó, Senhor, não tenho nenhuma capacidade. Senhor Jesus, por isso invoco a Ti, Senhor Jesus, e clamo a Ti. Senhor, vem falar essa palavra. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Nós continuamos com o mesmo tema geral, Evangelho de João, palavra, vida e edificação. O título dessa semana é a festa dos tabernáculos. Mas eu vou ler aqui o início aqui da segunda-feira, que vai fazer um resumo aqui, depois a gente vai só esmiuçar, né? Porque pouco vai falar dessa festa. Também o irmão Dadinho me incumbiu de eu ir só até quarta ou quinta, né? Amém? Vou ler aqui a segunda-feira aqui, 3 parágrafos. Continuando no tema geral, Evangelho de João, palavra, vida e edificação, nesta semana consideraremos o tópico, a festa dos tabernáculos. Antes, porém, atentemos para alguns conceitos extraídos do livro de Neemias a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Imagine que você queira edificar uma bela casa num terreno cercado de adversários. Ao planejar a construção, o que você construiria primeiro? A casa ou os muros? Essa questão foi fundamental para os judeus que retornaram do exílio e cativeiro impostos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois de retornar do cativeiro para Jerusalém, esses judeus priorizaram reconstruir o templo, outrora destruído, sem, contudo, restaurar os muros que protegiam a cidade. Assim, os adversários entravam e saíam da cidade como e quando queriam. A cidade escolhida por Deus como centro de adoração de seu povo naquela época parecia ser uma terra de ninguém.
estava desolada, destruída, sem governo. Somente a reedificação dos muros poderia mudar a situação. Qual é então a relação entre os muros de Jerusalém e a festa? Na Bíblia, festa representa descanso, alegria, prazer. Mesmo que o templo já estivesse restaurado, o ambiente em Jerusalém jamais seria de descanso e prazer para os judeus sem os muros reedificados, pois somente estes lhe proporcionariam governo e segurança. E quanto a nós, há muros protegendo o nosso interior, ou nosso coração é terra de ninguém? E quanto à nossa família, e a igreja onde reunimos, temos realmente certeza de que aí há o governo de Deus? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, e quanto a mim, né? E quanto à minha vida. Uma coisa, essa palavra, ela vai mostrar, vai falar sobre a reconstrução dos muros em Jerusalém. Mas uma coisa que a gente precisa estar claro é que os muros em Jerusalém já foram construídos. Então a nossa preocupação não é com os muros lá em Jerusalém, mas é com os muros em nossa vida. Como é que está a minha vida? Está sendo protegida, a minha vida está protegida pelos muros? O que nos guarda, irmãos, hoje? É a palavra profética. É a imersão, né? É o ruminar a palavra, é o contato com a palavra. É quem vai nos guardar, é quem vai fechar as brechas. Então hoje, o que o Senhor quer falar para nós é acerca de tapar as brechas dos nossos muros. Falou de nós, cada um, falou da família e falou da igreja. Se na minha vida tem brecha nos muros, tem brecha na igreja, né, irmãos? Porque eu faço parte da igreja. Então, para a igreja, para fechar os muros, as brechas que há no muro da igreja, eu preciso fechar as brechas que há na minha vida. Amém? Segunda Crônica, vou ler aqui um pouquinho. Senhor Jesus, capítulo 36. A partir do versículo 17, aqui mostra o cativeiro de Judá. Hoje, infelizmente, eu não estou conseguindo ler a Bíblia todos os dias. Toda aquela leitura da tabela, né? Porque ler a Bíblia eu leio, né? Porque leio junto com o alimento diário. Mas eu não estou conseguindo mais acompanhar aquela tabela. Mas já houve uma época que eu lia rigorosamente a Bíblia por aquela tabela. Então, eu li a Bíblia toda em um ano, né? Seguindo a tabela. E a história de Israel, irmãos, Israel foi disciplinado por Deus mais de uma vez, e disciplinas fortes, né? Que a disciplina de Deus Deus não disciplina para depois passar a mão na cabeça, não. Ele disciplina e continua disciplinando até alcançar o objetivo dele, né? Israel, todas as vezes que Israel foi disciplinado, foi por causa de rebeldia.
em submissão, idolatria, né? Então aqui, 2 Crônica, capítulo 36, versículo 17 até o 31, vai falar aqui sobre isso. Diz assim: por isso o Senhor fez subir contra ele aqui Judá, Jerusalém, né? O rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deuses nas suas mãos. A disciplina de Deus é forte. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumprissem. Deus puniu Israel durante 70 anos seguidos. Hoje, o Senhor não está mais tentando consertar Israel, mas o Senhor quer nos consertar. Hoje o Senhor quer nos, na verdade, edificar. O Senhor não quer, não é um conserto, não é uma coisa que vai para conserto, mas na verdade o Senhor quer nos fazer novo. Tudo que é velho, tudo que é do nosso velho homem, não serve para Deus. Hoje eu estava comentando com o Irani, quantos líderes religiosos tem no Brasil? Muitos, né? Mas quantos têm consciência de que a palavra de Deus é quem faz a obra de Deus? Vá dizer a esses homens que eles são incapazes, esses homens poderosos, esses líderes religiosos, que eles são incapazes de fazer a obra de Deus? Ele não vai receber essa palavra nunca. Mas o Senhor tem dado essa visão para nós, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não temos nenhuma capacidade mesmo, irmãos. Nós não somos capazes de nada. E ainda que tenhamos capacidades humanas, para Deus não serve. Qual foi o pecado de Caim? Caim, aos nossos olhos, não cometeu pecado nenhum. Ele trabalhou a terra, trabalhou pesado. Quem é agricultor sabe. Você, Geraldo não sabe, não, nunca pegou nenhuma enxada, nem dadinho. Dadinho morando na agricultura, rapaz, era possível. Mas quem é agricultor sabe que é um serviço pesado. Mas aí Deus não recebeu de Caim, né? Abel só pastorava as ovelhas ali, né? E ele recebeu. Então, isso mostra que nós o Senhor não quer nada de nós, né? Mas Deus sempre teve um propósito. Por um lado, Deus trabalha no propósito dele. Por outro lado, o inimigo de Deus trabalha, eu estou pensando que se não mais que Deus, mas igual. Porque
para danificar. Imagine que Deus fez Fabiano igual a Deus. A imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito. Deus não tem defeito. Aí ele fez Fabiano igual a Deus. Fez Fabiano perfeito, não foi? Mas aí o que foi que o inimigo de Deus fez? Introduziu o pecado em Fabiano. Aí Fabiano que foi feito a imagem e semelhança de Deus, agora Fabiano está a semelhança, sabe de quem? Do diabo. Que é o primeiro pecador, foi o primeiro pecador, a natureza dele é o pecado. E o pecado está onde? No homem, em nós. Mas graças a Deus, porque Deus nunca desistiu e hoje Deus conta com a igreja em Filadélfia. Durante 70 anos, como nós vimos aqui no versículo, os judeus ficaram cativos na Babilônia. Mas Deus, ora, se Deus levantou um gentil, né? Ciro era um gentil. O que Deus não pode fazer conosco, hein, Geraldo? Que somos filhos de Deus. Temos Deus dentro de nós. Se Deus levantou um gentil, uma pessoa que nem conhecia Deus. Versículo 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por obra de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Senhor Jesus. Deus levantou um rei pagão para libertar o seu povo. Agora, nós vemos, eu não sei exatamente onde é que está, mas tem um versículo que diz que só veio 50 mil. Quando foram levados, deve ter levado milhões de judeus, né? Se quando saíram do Egito já estava estimulado em 2 milhões, já estava em Jerusalém muito tempo depois. Milhões de judeus foram levados. Só 50 mil se interessou em voltar. Percebe que sempre é um número pequeno aqueles que se decidem pelo Senhor? Por que a igreja em Filadélfia não é uma igreja tão numerosa? Porque, irmão, só fica na igreja em Filadélfia quem tem um coração pelo Senhor. Porque aqui não tem promessa de riqueza, aqui você não escuta promessa que você vai ter um carro importado, vai ter uma casa na praia, não. Aqui vocês ouvem dizer que você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Não é todo mundo que gosta desse evangelho, não. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos.
E esses reinarão com Cristo. Amém? Senhor Jesus, eu quero perseverar. Senhor Jesus. Hoje, a mensagem de hoje vai falar, irmãos, mais sobre os muros de Jerusalém. Apesar do título ser a festa dos tabernáculos. Mas eu também não vou falar a palavra toda, né? Dadinho vai falar. Então, apesar de o templo, quando veio 50 mil, juntamente com Zorobabel e Jesua, eles edificaram o templo. No livro de Neemias, nós vemos que Neemias ficou sabendo que mesmo depois do templo estar construído, o povo em Jerusalém estava vivendo na miséria. Aqui em Neemias capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susan, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Senhor Jesus. Então, o templo é importante? É. O templo é importante. Mas os muros é até mais importante que o templo. Porque os muros dá o governo. Jerusalém sempre foi conhecida como a cidade de Deus. Mas como era que Deus governava lá? Se não tinha muro, todo mundo entrava e saía quando bem queria. Aí, o versículo 5 diz assim: e disse... Tendo eu ouvido estas palavras, versículo 4, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Senhor Jesus. O capítulo 2 mostra que Neemias foi servir ao rei, e o rei viu ele triste, né? E aí perguntou, e ele falou que não podia estar feliz se a cidade onde estavam os túmulos dos seus antepassados, dos seus pais, estava destruída. E o rei permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém. Senhor Jesus. Neemias chegando em Jerusalém, falou ao povo, encorajou o povo a começar a reedificar os muros. Então Satanás já levantou ali um adversário. Capítulo 4 diz assim:
Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedras. Senhor Jesus, irmãos, nós não somos fortes, somos como os judeus, esses fracos judeus, né? Mas eles edificaram o muro, Deus permitiu que eles, com toda a sua fraqueza, com o adversário, eles edificaram. E hoje o Senhor está querendo nos edificar. Hoje o Senhor quer fechar os nossos muros, em toda a brecha. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, porque hoje nós estamos vivendo um momento novo na igreja, onde nós vemos que os jovens e os adolescentes, eles estão com os muros bem fechados, porque eles estão vivendo a palavra de Deus, estão praticando, né? E nós que não somos tão adolescentes, também podemos viver essa palavra. Vamos praticar essa palavra, né, irmãos? Não depende de capacidade. Se dependesse de capacidade, irmão, eu digo a vocês, eu desistiria, porque eu não tenho nenhuma capacidade, né? Mas Deus está dizendo que não depende de capacidade. Então eu vou insistir, né? Senhor Jesus. Amém. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Atos. Atos capítulo 2. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 1, versículo 15, Pedro começa aqui a fazer uma pregação, né? Ele começa a pregar aqui a palavra profética. Ele diz assim, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse, então Pedro começou aqui uma pregação do evangelho, pregando a palavra profética. E por meio dessa pregação, no capítulo 2, Deus já começou a agir, né? E aqui Deus já começa a fazer a sua obra por meio do Espírito Santo, né? Capítulo 2, versículo 1 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Sempre que há um profeta falando, Deus age. Deus está agindo por meio daquele profeta, né? Graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus.
O Senhor usou Pedro, né, para levar o evangelho do reino aos judeus. E o Senhor também usou Pedro, em Atos capítulo 10, para levar o evangelho aos gentios na casa de Cornélio. Mas Pedro, ele resistiu bastante. Ele não quis ir, né? No capítulo 10, 3 vezes o Senhor mandou Pedro Pedro matar e comer os animais, e Pedro disse: não, Senhor, de modo nenhum, né? Então Pedro resistiu. Então o Senhor levantou o apóstolo Paulo. E por meio do apóstolo Paulo, a igreja expandiu-se no meio dos gentios, a ponto, irmãos, de um dia essa igreja chegar, sabe aonde? Em Angicos. Amém, né? Chegou em Angicos. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo sofreu tanta perseguição. Eu tinha até anotado uns versículos aqui para ler, mas pela hora, né? Eu não hein? Senhor Jesus, mas você, não é? Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1. Senhor Jesus. Gálatas 1, versículo 6 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Mas ainda que nós, veja aqui, irmãos, a ousadia de Paulo. Às vezes eu até comentava com a Irani, assim, o irmão Pedro falando assim que a palavra profética é o próprio Senhor, né? E isso está lá no Evangelho de João, né? Capítulo 1, versículo 1. Mas ele falando como a palavra dele, eu dizia, Irani, o irmão Pedro, ele viu algo muito forte. Porque ele está muito ousado, né? Em afirmar, né? Com firmeza, né, que a palavra é o próprio Senhor, né? Mas veja só, o versículo 8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Que aqui tem anátema, né? Anátema é maldito. Então Paulo, ele teve a ousadia de dizer que um anjo, se um anjo viesse do céu e pregasse outro evangelho que vá além do que ele pregou, seja maldito. Irmãos, quando um homem, se ele tem a ousadia de falar um negócio, isso é porque ele tem clareza do que ele está falando, né? Ele está falando a palavra de Deus. Ele está falando o que Deus determinou, porque eu não teria, né, essa ousadia, né? Eu não teria. E graças ao Senhor, o irmão Pedro, ele está falando firme, estão acusando ele, mas eu vi numa palavra hoje, ele dizendo que não vai parar de falar a palavra de Deus. Irmãos, eu não vou parar de ouvir a palavra de Deus. Ele vai falar e eu vou ouvir. Porque isso é quem vai me salvar. A palavra de Deus é quem vai nos salvar. Então, o inimigo de Deus, ele não para. Desde Adão, ele vem perseguindo. Aqui,
os judeus chegaram levando outro evangelho, tinha que circuncidar, tinha que guardar a lei de Moisés, né? Senhor Jesus, vou ler 1 Timóteo. Dadinho, quando você quiser, pode dizer. 1 Timóteo 1,3 diz assim, ó. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ou seja, aqui em Éfeso, na Galácia, era um evangelho diferente. Aqui em Éfeso, era uma doutrina diferente. Outra doutrina. Então, Satanás, ele está sempre querendo atrapalhar a obra de Deus. Eu creio que nesses dias, Satanás, ele está bem aperreado, porque a igreja tem avançado bastante, graças ao Senhor. Então ele está bem aperreado, porque ele está com medo, né? Atos 18, 24. Amém, Senhor Jesus. Nesse mesmo tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Veja, Apolo era um homem de Deus. Assim como Pedro era um homem de Deus. O que Satanás fez? Levantou uns irmãos. Lá em 1 Coríntios, né? Diz isso. Levantou uns irmãos para criar divisão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, diz assim. Uns dizem que é de Apolo, outros é de Pedro, outros de Paulo. Ainda tinha uns que diziam que era de Cristo. Esses queriam ser melhor, né? Mas, ou seja, causando divisão na igreja. Eu não... 9 horas tem que parar, né? Então, depois da morte de Paulo, o Senhor levantou Pedro. Levantou João. E João também sofreu perseguição. Lá em 3 João, diz que tinha um tal de Deótrefes, como é o nome? Não é, Sérgio? Senhor Jesus. Versículo 9 diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, se você vir a história da Bíblia todinha, é Deus querendo edificar e o inimigo querendo danificar. Nós vemos isso recentemente no meio de nós. Mas não vamos desanimar. O Senhor está nos peneirando. Se nós ainda estamos na peneira, é porque está dando certo para nós, irmãos. Né? Amém? Se você não caiu ainda da peneira, é porque está dando certo. Vamos nos apegar com o Senhor para nós continuarmos.
Eu não posso ler tudo aqui que eu escrevi, não. Viu? Eu queria só ler aqui, é porque eu não estou... A igreja... A igreja em Sardes, ela, depois de um tempo que a igreja viveu na escuridão, a igreja em Sardes, ela trouxe algumas verdades à luz. Começou por Martinho Lutero, né? E outros irmãos e tal. Aí o irmão fala o seguinte, que essas verdades, elas se referem à reconstrução do templo, que foi reconstruído por Zorobabel. Mas a igreja em Filadélfia a reconstrução dos muros ficou para a igreja em Filadélfia. Que isso aí o irmão fala, em três coisas. A igreja em Filadélfia tem pouca força, mas confia e crê totalmente que a palavra é que faz a obra. Deixa eu ler aqui. Eu acho que deve estar aqui no alimento diário. Quinta-feira. Aqui na quinta-feira diz assim. Últimos 2 parágrafos. Será que percebemos a diferença entre como nos relacionamos com a palavra e com o profeta de Deus hoje e como era esse relacionamento no passado? No passado recebíamos o profeta como homem de Deus e na hora de praticar a palavra que ouvíamos, a adaptávamos e fazíamos a obra à nossa maneira. Senhor Jesus, agora a situação mudou. Aleluia. Cremos que o enviado de Deus traz a palavra de direção às igrejas e que essa palavra, na íntegra, fará a obra de Deus. O governo de Deus é estabelecido na igreja por meio da palavra profética. E temos testemunhado milagres acontecendo em nosso meio por causa dessa palavra. Senhor Jesus. Isso significa reedificar os muros. Estamos reconstruindo os muros e restabelecendo o governo de Deus na igreja. Por isso o Senhor, que está à frente da igreja em Filadélfia, se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Não é pela nossa capacidade que uma porta se abre ou se fecha, nem é por nossa eloquência que algo acontece na obra do Senhor. Mergulhe na palavra profética e veja o que acontecerá em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. A palavra do Senhor fará a obra. Aleluia. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui uma coisa aqui da igreja, que a igreja em Filadélfia tem. Os muros seriam reedificados no estágio correspondente à igreja em Filadélfia. Deus nos levantou como os Neemias de hoje para nos engajarmos na reconstrução dos muros. Como faremos isso? A igreja em Filadélfia sabe e pratica os 3 pontos essenciais na obra de edificação dos muros. Pronto, vamos nos apegar a esses 3 pontos, irmãos. Em primeiro lugar, ela não divide o corpo de Cristo entre clérigos, os que servem a Deus, e leigos, os que precisam ser conduzidos por não conhecer a Deus. Isso é chamado de
clericalismo ou nicolaísmo. Deus quer que todos os membros do corpo de Cristo sejam sacerdotes seus para servi-lo. Amém? Primeiro ponto. Agora o segundo. Em segundo lugar, a reconstrução dos muros na igreja em Filadélfia se dá também pela visão clara da unidade da igreja. Todos os cristãos que moram na mesma cidade são membros do corpo de Cristo. Não dividimos os membros em diferentes grupos. Então, segundo ponto. O primeiro é que não tem aqui doutor, né? Teólogo e leigo. Somos todos membros do corpo, né? E segundo, não dividimos o corpo. E em terceiro lugar, o mais importante, Filadélfia restaura os muros, porque não duvida que em seu meio há um canal escolhido por Deus para trazer a palavra profética que dá direção às igrejas. Por ter pouca força, ela não confia em si mesma, mas na palavra que sai da boca do profeta. É assim que a igreja em Filadélfia caminha. É assim que o governo de Deus chega até nós e os muros são reedificados. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amanhã, né, compartilha a parte dele, né? Aqui, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Pergunta ao seu irmão, irmão, que tipo de pessoa é você? Senhor Jesus. Isso deve ser uma reflexão para nós, tá bom? Porque nós devemos guardar os muros. Nós devemos fechar as brechas. E que tipo de pessoa você é, isso vai, né, dizer se você vai realmente ser um e uma com a edificação ou não. Senhor Jesus, uma coisa é certa, irmãos. Se tiver uma brecha é fatal. Todo muro cai. Tá bom? Então todos nós devemos caminhar juntos. Devemos seguir a mesma direção, o mesmo espírito, o mesmo mover. Olha só, aqui em João 6, 63, 64, Franciele, eu quero ler com os irmãos, vamos lá? Não vou nem ler a Bíblia, na Bíblia aqui, vou ler com os irmãos aqui, para os irmãos ler também, tá bom? Olha só, o Espírito é o que vivifica, vamos todos juntos, tá bom? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, sim. Sim. Senhor Jesus. Então, olha só, que tipo de pessoa você é? É como você vive ou não no Espírito. Porque o que importa, irmãos, hoje é o Espírito. É vivermos em quê? No Espírito. Mas, puxa, irmão, como é que eu vou viver no Espírito o dia todo? Eu sou envolvido com tantas coisas durante o dia, como é que eu vou estar no Espírito esse tempo todinho? Mas reuniões tudo bem, estou cantando hino, estou imergindo, estou fazendo grito de guerra, estou lendo a palavra junto com os irmãos, compartilhando. Irmãos, invoca o nome do Senhor. Paulo falou que ninguém diz Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Irmãos, o Espírito é o que vivifica. Que tipo de pessoa você é? O Espírito é o que vivifica. Senhor Jesus, agora fala para o irmão que você perguntou. Fez a pergunta que tipo de pessoa o irmão era. Agora fala para o irmão, irmãos, o Espírito é o que vivifica. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Entenderam?
Agora vamos fazer pequenos grupos para compartilhar, tá bom? Jesus é o Senhor.